Olá, bom dia, boa tarde, vai depender da hora aí que vocês estão assistindo o vídeo da Tia Monique de hoje, tá? Pra Tia Monique ainda é bom dia, porque agora é de manhã, tá bom? Então, hoje na nossa aula de quarta-feira, dia 13 de maio, nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo do solo, continuidade ao conteúdo de ciências que nós começamos na aula passada, tá bom? Na aula passada, nós estudamos um pouco o solo, não é verdade? Nós vimos que tem o solo arenoso, nós vimos que tem o solo umífido, que é aquele solo mais apropriado para as plantações. E hoje nós vamos dar continuidade ao solo, tá? Para isso, eu peço a vocês que abrem um livro Eu Gosto na página 360. Tá? Abram ele na página 360 para darmos continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o solo e a vegetação, tá bom? Lá na página 360 tem lá em azul do ladinho assim, ó, o solo e a vegetação. Me acompanhem ali, tá bom? Vamos lá. Nos vários tipos de solo crescem diferentes espécies de plantas, ou seja, é em todo solo que crescem plantas iguais. Por exemplo, uma planta que cresce em determinado solo vai crescer no outro também? Não, tá? Vai depender da característica do solo, vai depender da característica das plantas. Tem plantas que preferem solos mais ricos em nutrientes. Tem plantas que preferem aquele solo que é mais umífero, é mais lodoso, é mais úmido, tá? Tem outras plantas que costumam se desenvolver melhor nos solos mais secos, tá? E a gente vai estudar agora um pouquinho de cada um deles, tá? Na Amazônia, na nossa rica Amazônia, tá? Temos vários tipos de solo e muitas espécies de plantas. Nossa, milhares de espécies de plantas, tá? Cada planta tem a sua característica, prefere um determinado tipo de solo para se desenvolver, tá bom? Ó, o solo rico em humus, lembra daquele solo que a Tia Monique mostrou, que é aquele solo escuro, aquele solo preto? Aquele solo é o solo rico em humus, a gente chama de solo umífero, lembra? Então, como as das florestas, cresce uma grande variedade de plantas, tá? Então, nos solos umíferos, tá? Cresce uma variedade de plantas. Por quê? É um solo mais rico em nutrientes, tá? Então, as plantas, elas costumam ter uma facilidade melhor para crescerem e se desenvolverem, tá bom? Nos solos arenosos, como o da Caatinga, cresce uma vegetação baixa e esparsa, tá? Observem aí no livro de vocês, na página 361, tem lá embaixo uma vegetação da Caatinga, tá? São solos lá do sertão, aquele solo arenoso, aquela areia seca, tá bom? Naquele tipo de solo, ele é um solo que ele é um solo pobre de nutrientes, tá? Mas não cresce nenhuma planta nele? Cresce, tá? O cacto, por exemplo, que vocês estão olhando aí no livro de vocês, essa plantazinha verde cheia de espinho, o cacto é uma planta que ela se desenvolve no solo arenoso, ou seja, aquele solo seco, tá bom? É um tipo de planta que ela se adapta a esse solo, tá bom? Ela se desenvolve nesse solo, tá? Observe que aí na Caatinga do Sertão, a gente tem muitos cactos, tá? E as árvores são árvores secas, são árvores que não se desenvolvem, porque o solo é seco, tá? O capim é um capim queimado, tá? Não é aquele capim verde, aquela capim verdinho que a gente costuma ver nas florestas, tá? É um capim mais seco, tá? Então, o cacto é uma planta típica do solo arenoso. Se a gente plantar um cacto, por exemplo, em solo umífero, pode ser que ele não se desenvolva, porque é a característica da planta. A planta se adapta ao solo arenoso, tá bom? No cerrado, em cima, tem a vegetação do cerrado, tá vendo?
No cerrado, as árvores são baixas e os caules costumam ser retorcidos. Vocês estão vendo aí, ó, em cima tem um capim que cobre o solo, tá? Todo o solo tem um capinzal que cobre ele todo, ou seja, capim, tá? E as plantas, as árvores não são aquelas árvores altas com aquele caule reto, tá? O caule, você vai ver aí, é aquele caule que é retorcido, tá bom? Então é uma característica dessas plantas do cerrado, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho do mangue, tá? Do ladinho aí tem a planta do mangue. Vocês estão dando uma olhadinha? As plantas do mangue têm a raiz que saltam para fora, ou seja, geralmente a raiz da planta fica debaixo do solo, tá? Mas no manguezal as raízes escorrem do terreno lodoso, tá? Ou seja, a gente percebe as raízes das plantas, tá? Por quê? Nesse solo dos mangues, o solo dos mangues é um solo muito lodoso. Por que ele é lodoso? Porque quando chove, na época de muita chuva, os rios enchem. Com as enchentes dos rios, a água escorre ou vai para as florestas, para as plantações, que torna aquele solo muito lodoso, ou seja, um solo bem molhado, muito molhado, tá? A gente fala que é um solo lodoso, tá? Então lá nesse tipo de solo costuma ter muitos mangues, tá? Vou falar um pouquinho agora do manguezal para vocês, tá bom? A importância do manguezal, tá? Vamos lá na página 362. Qual é a importância dos manguezais? Os manguezais é importante porque é nele que ocorre cerca de 95% da reprodução de alguns animais, tá? Como alguns tipos de peixe, alguns crustáceos, tá bom? Alguns alguns moluscos. Então, é no manguezal que ocorre a reprodução desses animais, ou seja, eles depositam seus óvulos no manguezal, tá bom? Então, por isso que é importante a gente também proteger os manguezais, tá bom? Aí vocês estão vendo a foto de um manguezal. E do lado vocês estão vendo um catador de caranguejo, tá vendo? Observem que o homem, ele está com o corpo coberto de lodo, tá? Ou seja, parece uma tinta preta, tá? Ele é um catador de caranguejo. Os caranguejos se reproduzem também no manguezal, tá bom? Ou seja, ele cata esses caranguejos para poder vender, né? Conseguir uma renda, tá? E lá também se desenvolvem muito os caranguejos, tá bom? Só que é importante eu ressaltar para vocês aqui o seguinte, que tem uma época de reprodução desses animais. Quando esses animais estão na época de reprodução, não pode se fazer a caça e nem a pesca desses animais, tá? Tem que respeitar esse período de reprodução. Por quê? Imagine vocês um pescador. Imagine esse pescador que vai pescar todos os dias do ano, 365 dias. Ele vai todos os dias pescar, todos os dias. O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, se ele só ficar tirando, não vai existir mais, tá? Então, é preciso respeitar, é importante respeitar o período de reprodução desses animais, porque é isso que faz com que a natureza se reponha, tá? Do que é tirado dela. Se o pescador só for lá e tirar os peixes e não respeitar a época da reprodução, ou seja, que é a época em que os peixes nascem, desenvolvem, dissolvam, tá? O que acontece? Daqui a alguns anos não vai existir mais aquele determinado tipo de peixe ou aquele determinado tipo de molusco, tá? Ou o caranguejo mesmo, tá? Se esse catador for todos os dias no manguezal só tirar os caranguejos, daqui a alguns anos não vai ter mais de onde ele sobreviver, porque vão acabar os caranguejos. Então, ele precisa
respeitar o período de reprodução desses animais. Ou seja, é o período que os animais colocam esses ovos, tá? Que vão se quebrar e formar aí e termos outros animais, novas espécies, tá bom? Vou falar um pouquinho agora sobre a poluição do solo, tá? Não são só o ar e a água que é poluído, tá? O solo também pode ser poluído. E a principal forma de contaminação do solo é a deposição do lixo. Ou seja, a principal forma de poluir o solo é quando nós jogamos lixo sobre ele, tá? Quando a gente joga um lixo no solo, a gente está poluindo ele, tá? Quando eu vou no campo jogar futebol, eu chupo um picolé e jogo o papel do picolé lá, eu tô poluindo aquele solo, tá? O papel, ele vai demorar anos para se decompor. Então, eu estou poluindo aquele solo, tá? Vamos lá. Quando se deposita o lixo a céu aberto nos lixões, o solo torna-se poluído, tá? Lixão é aquele lugar onde é depositado os lixos de um município, tá? Vocês aí na casa de vocês retiram o lixo, colocam lá fora para quando o lixeiro passar a recolher. Aquele lixo vai para algum lugar, tá? Em alguns municípios ainda existem lixões, ou seja, pegam aquele lixo da cidade e levam lá para os lixões, tá? Depositam aquele lixo lá no solo e deixam lá, que o lixo vai se decompor sozinho, ou seja, vai demorar anos, vai depender do lixo que tem. E a gente sabe que tem vários tipos de lixo, tem o metal, tem o papel, tem o vidro, tá? Então, aquele lixo vai ficar lá, o quê? Poluindo o solo, tá? Ele vai demorar anos e anos para se decompor, tá? Então, isso que é lixões, tá? Onde é depositado o lixo a céu aberto, tá bom? Temos também, em alguns municípios, tá? Os aterros sanitários, que é diferente dos lixões, tá? Os aterros sanitários são locais especialmente construídos para deposição do lixo, ou seja, é um local específico para deposição do lixo, tá? Neles, o lixo é disposto em camadas que são prensadas e cobertas por terra. Ou seja, é como se a gente enterrasse o lixo, entendeu? Nos lixões, o lixo fica a céu aberto. A gente joga o lixo no solo, ele fica a céu aberto lá, esperando anos e anos para se decompor. Já no aterro sanitário, não. É como se a gente enterrasse o lixo, tá? A gente cavasse um grande buraco, imprensasse aquele lixo, fizesse cubos daquele lixo, enterrasse o lixo e jogasse areia por cima, tá? Ou seja, o lixo não fica exposto a céu aberto, o que evita, tá? Mau cheiro, poluição do ar, tá? Animais, porque nós sabemos que tem alguns animais que são transmissores de doenças, né? Como o rato, a barata, a mosca, a abelha, tá? Então, evita a proliferação desses animais, tá bom? Então, o correto é que os municípios tenham aterro sanitário, mas infelizmente não são todos os municípios que têm aterro sanitário. Muitos ainda têm lixões, tá bom? Além do problema dos lixões, tem as indústrias, tá? Tem algumas indústrias que poluem o solo, tá? Ou seja, que jogam restos químicos no solo, o que acaba contaminando aquele solo, poluindo aquele solo, tá? Inclusive é proibido por lei isso, tá? As indústrias não podem poluir o solo, mas infelizmente tem algumas que ainda poluem o nosso solo, tá bom? É correto poluir solo? Não, porque como a gente polui a água, a gente fica sem água. Se a gente poluir o solo, nós vamos ficar sem solo. E daqui a alguns anos, o que pode acontecer? Não restar mais solos nutrientes, solos férteis para a plantação.
tá? Então, também temos que ficar atentos a isso, a poluição do solo, não somente a poluição da água e do ar, mas também a poluição do solo, tá bom? Então, hoje a minha aula foi sobre isso, tá? Foi sobre um pouquinho mais sobre o solo, poluição do solo, manguezal, tá bom? Agora, nós vamos estar fazendo a atividade referente a esse conteúdo, tá bom? Vocês continuem com o livro aberto, tá? Que eu já volto no próximo vídeo fazendo a explicação da atividade do dia, ok?